Olá a todos, eu sou a Fatinha Carvalho Rocha e estou aqui para vos falar mais uma vez sobre o programa Isto e Aquilo desta semana. O programa Isto e Aquilo é um programa transmitido através da virtual web rádio, a tal rádio que vai a toda a parte do mundo onde há internet. Transmite diretamente da Flórida e eu, por enquanto, vou sempre transmitindo a da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Como sabem, o programa Isto e Aquilo é um programa semanal, transmitido aos sábados, às 21 horas, horas dos Açores. Vamos então falar um pouco do programa desta semana. 3 temas, como é habitual, e no primeiro tema nós temos um tema bastante delicado. Fala sobre um livro que explica como a medicina evoluiu devido à decorrência de guerras. Portanto, este livro foi escrito por um médico brasileiro e intitula-se Como as Guerras Fizeram a Medicina Evoluir. Portanto, este livro, segundo julgo saber, porque eu não conheço o livro, nunca o li, tenho pena, tenho curiosidade, mas por acaso nunca o li, revela como a medicina se moldou a partir de conflitos. Ou seja, segundo julgo perceber, a medicina foi evoluindo e foi se desenvolvendo e foi se praticando consoante os momentos em que se viviam, nomeadamente os momentos de conflitos, guerras, em que a medicina tinha que se adaptar às circunstâncias. No fundo, isso revela-nos um pouco de como a medicina se moldou às circunstâncias de guerra, de conflito, de situação em que se vivia e fez da história, enfim, aquilo que ela é, tal como nós a conhecemos. No segundo tema, nós temos um outro tema também muito delicado, para mim até um pouco mais sensível. E o tema fala justamente sobre a pena de morte. É um tema que, segundo o nosso texto nos explica, muito delicado e de difícil abordagem, tendo em conta a grande carga emocional que carrega cada ser, cada pessoa que pensa. A questão é muito controversa, as posições divergem, até o mais cético, o mais insensível, tem dificuldade em posicionar-se. E assim é, sempre que nós falamos sobre a pena de morte, há quem tenha posições muito definidas, de sim ou não, mas entre o sim ou não, às vezes vai um talvez ou uma outra coisa qualquer, porque de facto falar sobre a pena de morte não é de tudo uma tarefa fácil. Há quem concorde, há quem não concorde. Se eu disser o que eu penso, vão ficar logo a pensar qual é a minha posição, que a mim às vezes também me surpreende. Nessas coisas as coisas devem ser ou sim ou não, mas depois há o talvez, há o não sei bem se é assim, e as coisas ficam um bocadinho complicadas. De qualquer maneira, pena de morte. A pena de morte, estamos a falar da vida, da morte de alguém. Mas de alguém que normalmente chegou a essa situação porque também já fez outros passarem pela morte. Normalmente são pessoas que tiram a vida a alguém. Por isso é que essa pena de morte também pode ser chamada de pena capital, porque tem sempre a ver com gente que praticou crimes horrorosos, uh, tirando a vida a alguém, ou então crimes enfim, de infidelidade contra os seus próprios países, enfim. É um tema complicado, difícil de ser abordado. Há quem pense que se calhar, em vez da pena de morte, poderia ser substituída, por exemplo, pela prisão perpétua, que é outra situação um pouco difícil. Não é fácil opinar sobre isso, não é de tudo fácil.
Vamos ver então o que é que no programa Isto e Aquilo se dirá sobre este assunto. De qualquer maneira, o tema promete, olhe, promete pensar sobre uma coisa que a gente espera que nunca nos bata à porta. E felizmente, em Portugal não há pena de morte. O terceiro tema fala sobre os melungos. Os melungos, que será uma tribo descendente de portugueses. Mas isso é uma pergunta. Os melungos, será uma tribo descendente de portugueses? É um tema mais leve, mais engraçado, que nos faz pensar, viajar no tempo, mas de uma forma mais agradável. Segundo eu percebo, os melungos são uma tribo que vive no norte da América e que dizem e defendem que são descendentes de portugueses. Há quem diga que são, há quem diga que não são. De qualquer maneira, o que é muito interessante aqui é tentar perceber porque é que essa gente, porque é que esses melungos, porque é que essa tribo lá para os nortes das Américas quer agora ou defende que é descendente de portugueses. O que é que lhes deu este direito, digamos assim, de dizer que são descendentes de portugueses? Que não é uma coisa muito difícil de o ser. Os portugueses andaram por tanta parte do mundo, ou por todo o mundo, que não é assim muito complicado que eles tenham infiltrado no Norte da América e deixado para lá descendentes. Será que é assim? Será que não é? Vamos então ver o que é que se dirá sobre isso no programa Isto e Aquilo desta semana. Portanto, como veem, são 3 temas, 2, enfim, mais sensíveis, mais delicados de abordar, e um outro mais leve, mais agradável e que nos poderá até, quiçá, fazer rir. Chorar não, mas fazer rir. Pronto, e são então esses temas desta semana. E espero que nos ouçam sábado às 21 horas, hora dos Açores, e que, olha, que aprenda alguma coisa connosco, se é que nós temos alguma coisa para ensinar a alguém. Um bom dia a todos. Até à próxima.